Fala meus amigos concurseiros, eu sou o Bruno Giancarlo, professor de contabilidade. Eu estou aqui mais uma vez com o meu projeto Fuzilando o Sebrasp, que é o terceiro programa, e eu vou resolver 4 questões do CPC 00 da banca Sebrasp, né? Vamos lá, eu só peguei as questões mais pegadinhas e aqui eu também vou explicar muito o conceito básico, mas se você leu, né, o CPC 00 como se fosse um livro para entender, né, como se fosse interpretar o CPC 00, você não vai conseguir entender. Nenhum CPC é didático. Então, precisa sim de uma explicação, você precisa aprender o contabilitês, né, a linguagem contábil. Aí quando você começa a ler, as coisas começam a fazer sentido, porque você não pode usar o conceito literal, você não pode procurar lá o que é valor justo no dicionário e tentar achar o conceito, porque esses conceitos já são pré-determinados no próprio CPC 00. E vamos lá, vamos sem ficar enrolando muito, vamos para a primeira questão aqui. Com base na NBCTG, julgue o próximo item. Uma das características qualitativas fundamentais, que é a CQF, né, que é a representação fidedigna e relevância da informação financeira, é a representação fidedigna. Até aqui beleza. Uma delas é a representação fidedigna, tá certo. Que preconiza que as informações financeiras sejam representações fiéis da forma legal dos fenômenos que ela se propõe a representar. Então, a representação fidedigna, ela preconiza que a informação financeira seja representações fiéis à forma legal, ao que está escrito na lei, ao que é preconizado de forma, não essência, né, forma material. Ele não quer saber o que é material, e sim só a parte formal da lei. Não, né, gente? Um dos princípios, na verdade não é mais princípio, mas é um elemento dentro da representação fidedigna, é a essência sobre a forma. A essência sobre a forma é você pegar aquilo que é o que representa realmente a contabilidade, né, a sua parte real, material, física, fática, e você representar isso, não só para a forma, não só para inglês ver como é que as pessoas dizem, né? Então você tem que representar a realidade em detrimento da forma. Então, se uma lei fala, não, você tem que representar assim, indiferentemente da realidade, não é isso que a comunidade tenta ver, né? Ela tenta ver a parte material. Então, isso aqui está errado, justamente por causa dessa forma legal. E aqui eu trago alguns conceitos, ó. No CPC 00, ó, ele fala, o relatório financeiro representa fenômenos econômicos em palavras e números. Para serem úteis, informações financeiras não devem apenas representar fenômenos relevantes, mas também representar de forma fidedigna a essência dos fenômenos que eles pretendem representar. Então a essência sobre a forma, ela não é mais escrita assim, ó, essência sobre a forma, plá, 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 né? Ela não tem mais esse conceito determinado. Ele coloca dentro da representação fidedigna o conceito do que é essência sobre a forma, que é essa parte, ó, representar de forma fidedigna a essência dos fenômenos que pretendem representar, né? Então, ó, aqui até ele complementa, ó, para que a informação represente adequadamente as transações e outros eventos que ela se propõe a representar, é necessário que esses sejam contabilizados e apresentados de acordo com a substância e realidade econômica, e não meramente sua forma legal. Ele coloca expressamente, o cara do CEPS já foi na unha lá do CPC, está escrito literal, que não é a forma legal, é a realidade econômica, esse é o correto aqui, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Aqui eu vou fazer um resuminho só das CQFs para a gente lembrar, né? E mais especificamente da representação fidedigna. A representação fidedigna, vamos colocar aqui representação fidedigna. A representação fidedigna, ela tem o conceito aqui da fidedignidade, aí ela fala que tem que ser completa. Ô, canetinha, tá me causando aqui, peraí. Completa, neutra e livre de erro, certo? Isso é o conceito da toda a representação fidedigna. A parte lá da essência sobre a forma fica aqui na fidedignidade, né? Ele é um conceito dentro da fidedignidade, não é mais princípio, não é mais característica qualitativa. Essência sobre a forma é um conceito lá dentro, né? Então, assim, se a pessoa, uma questão fala assim, ó, o princípio contábil da essência sobre a forma.
você já fala, não é princípio. O examinador pode até cometer uma imprecisão técnica, mas se for, por exemplo, uma alternativa, você já eliminaria princípio, porque ó, insistência sobre a forma não é princípio, não é, errou o tipo, né, da coisa. Então, você tem que saber disso, que isso é importante para algumas questões, mas ela não deixou de existir, né? Ele só deixou ela lá embaixo, mais como um conceito. E também a prudência veio aqui, ó. Lembra a prudência? Falando, não, você tem que, entre dois valores de um ativo, o menor você escolhe para o ativo. E entre dois valores no passivo, você escolhe o maior. É ser prudente, né? É ser conservador, né? Na verdade, a prudência, ela não é, ela ofende, né? Esse conceito antigo ofende a neutralidade, né? Ela não é mais neutra, porque você está usando um viés mais conservador. E na verdade não é isso. Na verdade, a prudência, ela fala assim, ó, você não pode superavaliar ativos ou passivos e também nem subavaliá-los. Tem que ser o real, o neutro, né? Então, não deixou de existir a prudência, mas ela não é mais princípio, ela não é mais aquele negócio de usar menor valor para ativo e maior para passivo, não existe isso. Prudência é, você não pode subavaliar e superavaliar nada, beleza? Curto e grosso. Então, é isso que eu queria apresentar mais ou menos nesse quadro, essa parte, né, desses conceitos que estão dentro da representação fidedigna conforme o CPC novo, porque nos CPCs antigos era assim. Então vamos para a segunda aqui, beleza? Aqui, ó. Os bens capazes de gerar benefícios econômicos futuros para uma entidade, independentemente de estarem ou não sob seu controle, integram o ativo patrimonial dessa entidade. Errado. Não é independentemente de estarem ou não sob seu controle. Tem que estar no seu controle. O que o CPC 00 fala que não depende, né, para ser reconhecido como ativo, é o fato de você ter a propriedade do bem, né? Ó, eu sou proprietário lá de uma casa, está registrado em cartório no meu nome. Beleza, você pode inscrever como ativo. Ah, mas eu tenho, por exemplo, um veículo em leasing financeiro. Enquanto você está lá no leasing financeiro, o carro ele está registrado na CRLV do veículo, que é da propriedade lá do banco ou da instituição financeira que fez o leasing para você. Mas de fato você não vai registrar na contabilidade porque, não está no meu documento, eu não sou proprietário, então não vou registrar, mas pô, você usa o veículo para transporte da sua mercadoria. Ele é parte do seu ativo. E no fim você pretende adquirir o veículo. O leasing é quase um financiamento, né? Então, basicamente, você depende da propriedade, mas o controle, nesse caso do leasing financeiro, você tem controle do bem. Você tem um contrato lá de leasing que você está pagando, você pode reter o bem se quiser, ele está na sua posse. Então, assim, o controle é essencial para você reconhecer um ativo. Já a propriedade não, entendeu? Então, vamos ver aqui, eu trouxe uns conceitos, ó. No CPC 00, ativo é um recurso econômico, né, presente, controlado, tem que ter controle pela entidade, como resultado de eventos passados, né? Você ter comprado ativo, ter feito uma venda e ter ganhado um caixa, foi um evento passado que trouxe esse ativo para você, mas ele é um recurso econômico que você usa agora, que você controla agora, beleza? E aqui eu trouxe um conceito do CPC 47 que define o que é controle, ó. Controle de um ativo se refere à capacidade de dirigir o uso e obter substancialmente todos os benefícios remanescentes do ativo. Controle também significa a capacidade de impedir, aqui, ó, impedir que outros dirijam o uso e recebam os benefícios do bem. Então, assim, você está com a posse, só você pode tirar os bens, mesmo que eles não estejam na sua propriedade, entendeu? Então você anota aqui, controle é mandatório. A propriedade já não. Propriedade é irrelevante. Agora você dizer, quando eu sou proprietário, eu tenho controle? Geralmente sim, né? Geralmente sim. Agora, se você vendeu um veículo com leasing, né? Você tem que tirar ele do seu ativo, né? Você tem que tirar lá dos seus estoques quando você é uma empresa que vende carros, né? Porque ele não é mais, você tem a propriedade, mas ele não está mais no seu controle, você vendeu, né, para o outro. Então você tem que tirar na contabilidade também. Isso vale para os dois lados, beleza? Vamos para a próxima. De acordo com o pronunciamento do CPC 00, julgue o item a seguir. O objetivo do relatório contábil financeiro de propósito geral é fornecer informações contábil-financeiras úteis acerca da entidade para a tomada de decisão por parte dos usuários internos, como os gerentes de produção, e de usuários externos, como os acionistas. Aí, meu amigo, isso aqui
Usuários internos como gerente de produção, ou de propósito geral, não visa esses caras aqui, ó. Errado. Você tem que entender que o CPC 00, todas essas partes dos CPCs, todas essas partes normativas que falam assim, ó, você tem que fazer a contabilidade desse jeito, padronizado, é sempre para público externo. É para você divulgar os balanços lá na Bolsa de Valores, para os investidores, os credores olharem aquele balanço e conseguir fazer comparar um com o outro, né? Senão fica um Brasilzão, fica uma bagunça, né? Você vê um relatório de um jeito, um relatório de outro, como é que você faz, né? Toda essa análise, fica um inferno. Então, o de caráter de propósito geral, que é regulado pelos CPCs, é só para os usuários externos. Ah, mas o usuário interno não pode usar? Claro que pode usar, mas não é o foco. Não é o foco o usuário interno, porque os gerentes, esses caras querem relatórios de propósito específico. Os internos têm relatório de propósito específico. É propósito específico. Por quê? Eles querem uma coisa muito mais nas miúcias, né? Ele não é uma coisa mais generalizada, ele quer saber o diário inteiro, ele quer ver correlação de índice, às vezes de um dia para o outro, às vezes você fala, não me interessa essas contas, essas que muito menores me interessam. Isso, relatórios de gerentes, eles pedem para os contadores internamente, e isso não é normatizado. Isso aqui é contabilidade gerencial. Contabilidade gerencial. Essa contabilidade, ela não é normatizada que nem essa contabilidade geral que a gente estuda para concurso, que é essa parte da contabilidade externa, para atender os investidores. Beleza? Então isso aqui está errado por causa desse item. Vamos para a próxima aqui. Última, quarta questão. Com relação ao reconhecimento e à mensuração de itens patrimoniais de resultado, julgue o item subsecutivo. Caso uma empresa realize gastos para a aquisição de um bem, ela vai adquirir um bem, gastou, em que se espera que os benefícios econômicos ocorram somente ao longo do período corrente, então essa transação deverá ser reconhecida como despesa na demonstração do resultado. Então ele está falando, se você adquirir um bem só para usar nesse ano, você não vai como ativo, você realiza despesa. É verdade isso? Sim, é verdade isso aqui, ó. Lá no ativo, ele fala assim, ó, você tem que reconhecer os benefícios econômicos futuros, né? Que os futuros, assim, é esse ano mais os próximos, e não somente o ano corrente. Então, se você vai comprar, por exemplo, um ativo, vamos supor, uma cadeira, uma coisa, assim, você pode ir lá colocar no imobilizado, no móveis e equipamentos, móveis e utensílios. Mas assim, se for uma cadeira que você só for usar aquele ano, você troca todo ano, ele é uma despesa, ele não é um ativo, alguma coisa que perdura ao longo dos períodos, não um ativo não circulante. Pensa assim que os ativos circulantes, quando você vai lá, adianta uma despesa, alguma coisa, ele vai lá, né? Ativo circulante, despesas antecipadas. Agora, quando é uma coisa que você vai ficar usando durante muito tempo, você não joga lá no imobilizado, na parte do ativo não circulante. Então, se é uma coisa circulante, ela não tem que ser registrada lá no ativo. Ela vai ser registrada lá na despesa, porque não tem imobilizado no circulante. Salvo lá o ativo imobilizado mantido para venda, né? Mas assim, você não registra um ativo imobilizado no circulante só porque ele dura um ano. Então, a prática contábil é, se um ativo ele só vai durar esse ano, você vai reconhecer ele como despesa, porque ele já vai ser baixado logo em seguida, né? Ele já vai ser baixado, você vai registrar ele lá no imobilizado e depois ele vai direto para despesa, então já registra direto como despesa, porque você só vai fechar no fim do ano, né, a contabilidade. Então aqui eu trouxe alguns conceitos até do imposto de renda, porque para quem é contador isso até é tranquilo, porque eles já estão acostumados. No Brasil, a gente faz com muita contabilidade para atender o fisco e não para realmente reconhecer, né, quais são a posição patrimonial, desempenho. Isso a contabilidade, infelizmente, não é muito aproveitada aqui no Brasil. Mas no imposto de renda ele tem um conceito mais ou menos parecido com esse, quer ver? Ó? O custo de aquisição de bens do ativo não circulante classificados como imobilizado e intangível não poderá ser deduzido como despesa operacional, porque em regra você coloca lá como um ativo, né? Você não joga para o resultado para descontar do imposto de renda. Aí, ó, salvo se o bem adquirido tiver valor unitário não superior a 1.200 ou prazo de vida útil não superior a um ano. Então, assim, ele já sabe disso. O próximo imposto de renda falou assim, ó, se um bem não for durar um ano, já pode colocar como despesa que eu aceito e deduzo do imposto de renda a pagar. Então, vamos colocar um resuminho aqui, ó. Benefício
menor que 1 ano, você vai colocar despesa. Ah, mas pode ser um veículo, pode ser o que for, é um ativo, seja o que for, um bem. Benefício maior que 1 ano, aí é ativo. Anota isso aí. Beleza? Então, acho que aqui eu consegui fazer bem resumido essas 4 questões, consegui fazer bastante aprofundado o comentário, e deixe seus comentários aí, nos próximos vídeos eu vou trazer mais um pouquinho sobre esse CPC 00, porque é um CPC realmente está atormentando os concurseiros, porque ele está ficando cada vez maior, cada vez mais cheio de conceito, e as bancas vão lá na miúcia do negócio, né? Principalmente o CESP. Beleza? Até a próxima! Tchau!